da pandemia, e a gente no Sindilog, a gente está tentando estimular isso através de campanhas para que o cliente ele seja mais consciente na hora de comprar e compre mais nas suas cidades, na sua região, gerando mais empregos ali mesmo, né, e fomentando a economia. Bom, o que a gente está fazendo aqui hoje para mim um sintoma das mudanças que estão acontecendo. A gente, há um tempo atrás, quando a gente ia dar entrevista aí para ti, Vinícius, a gente ia todo mundo no estúdio, se reunia presencialmente. Hoje a gente está aqui conversando pela internet. E assim o consumo também mudou. Hoje a gente tem os clientes, eles mandam mais WhatsApp para a loja, Instagram, eles comunicam mais com a loja via virtual, e eventualmente eles pedem para que seja entregue, ou eles vêm aqui na loja só retirar. Então o hábito do consumo mudou muito, e esses hábitos na verdade ficaram, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de ir no mercado fazer rancho. Para mim é um tempo que eu gostaria de estar aproveitando em outras coisas. Então eu sou um consumidor que amanhã ou depois agora eu posso me adaptar a fazer tudo por teleentrega, por exemplo, né? Então os lojistas, os empresários de maneira geral, eles têm que estar abertos para essa situação. O que eu vejo também, muitos lojistas que nunca usavam a internet para vender, hoje se cadastrando em marketplace. Eu acho que isso também é uma alternativa e também é uma tendência que veio para ficar. Esses dias eu estava vendo uma estatística, milhões de pessoas abriram conta no Mercado Livre que nunca tinham feito uma compra lá. Então, são hábitos que realmente o consumidor vai incorporar depois da pandemia. A pessoa que abriu uma conta no Mercado Livre, ela vai continuar comprando lá depois, né? Então, essas coisas que o lojista e o empresário têm que estar atento a como o consumidor vai mudar depois da pandemia. Eu gostaria de contribuir no seguinte sentido. Hoje, a gente tem que entender cada vez mais que o nosso concorrente não é o nosso vizinho. O nosso concorrente é o mundo, né? Então, as pessoas têm acesso a serviços e produtos de qualquer lugar do mundo. No meu caso aqui da Academia do Sesc, a gente agora, durante a quarentena, nós rapidamente nos readaptamos e estávamos ministrando aulas de ginástica ao vivo. Mas esse serviço também é um serviço que já existe em outros lugares. Tem várias plataformas que as pessoas podem acessar e fazer academia na sua casa. E o que eu entendo é que agora, passado esse momento mais crítico da quarentena, que a gente está retomando aos poucos os serviços, o funcionamento, né, da nossa vida, eu imagino que a gente vai ter que migrar para um modelo híbrido de negócio, onde a gente sim vai atender nas nossas empresas, vai atender presencialmente, mas eu acho que é inevitável a gente se atentar que nós precisamos também ter uma presença virtual. As pessoas, elas já se acostumaram de uma forma muito rápida, né? Já tinham movimentos incipientes que estavam acontecendo antes do coronavírus, mas que agora houve uma aceleração e que as pessoas tiveram que migrar. Então, eu acho que esses dois mundos eles vão conviver, o físico e o virtual. E nesse sentido, a gente aqui também está pensando em várias reformulações dos serviços que a gente tem, né? Eu acho que é um ponto assim, de atenção que todos nós, dos serviços, do comércio, precisamos ter. Vinícius, uma coisa que eu esqueci de citar também, a educação, o ensino vai mudar muito, né? As plataformas de ensino à distância cresceram gigantescamente agora nessa pandemia. Então, hoje não tem mais muita lógica, porque às vezes as pessoas, tipo, eu moro em Rolante e estudo em Taquara, eu moro em Taquara e estudo em Novo Hamburgo. Para que se deslocar todo dia, o custo disso, né? Hoje as pessoas viram que elas podem aprender via distância, né? Via internet, ter um conhecimento adquirido
né, dessa forma. Então, acho que o ensino à distância também é uma tendência que veio, assim, que já era tendência, mas agora se consolidou muito ainda, né? Nós teremos até uma reunião para tratar justamente dessa situação, né, para as pessoas, para pensar em uma ação conjunta com a prefeitura e tudo lá, e para a gente ver o que a gente vai estar podendo fazer com esse isso aqui no município, assim como Igrejinha, Três Coroas, porque o Cindy Lojas é Vale do Paranhana. Então, nós sempre temos que pensar na nossa região como um todo, tanto que a Amanda está participando e ela tem comércio em Parobé. Então, se tem essa preocupação no desenvolvimento de todo o Vale do Paranhana, né, Vinícius? Como comentei ontem com você até. E até recebi aqui da FEComércio, do Conselho da Economia, alguns dados que depois eu vou estar passando para você, Vinícius, se você quiser, enfim, falar um pouco sobre isso, numa matéria que eu achei bem interessante. E então, acho que assim, a gente deve chamar agora, a hora de chamar os prefeitos e todos da região, para o pessoal estar participando e apoiando o comércio como um todo, para que a gente consiga passar disso e sair mais fortes, né, mais fortalecidos todos. Principalmente o comércio, que gera bastante emprego na nossa região, né? Com certeza, né? Essa articulação com o poder público, como ela pode se dar e como o poder público pode ajudar na questão de fazer com que o comércio local seja incentivado, na avaliação de vocês? Bom, o que está acontecendo, a gente já teve uma reunião aqui a nível de município, aqui em Parobé, onde os lojistas levaram algumas demandas, algumas dificuldades que estão tendo, né, nesse período, com redução de movimento, enfim, algumas coisas que a prefeitura poderia estar auxiliando, por exemplo, alguma redução de taxas, ou daqui a pouco interceder junto a proprietários de imóveis para conseguir alguma negociação de aluguel, enfim, durante esse período em que a gente está passando, né? Então, acredito que essas medidas que abrir esse espaço para estar ouvindo, porque são muitas particularidades, né? Cada lojista sente de uma forma, cada setor, mesmo dentro do comércio, sente de uma forma. Então, eu acho que é bem importante a nível município, e essa ajuda, né, a gente está tendo sempre, o Cindy Lojas está sempre presente, né, nos municípios de atuação, de levar realmente isso, porque é muito particular. Então, está tratando dentro do município quais as particularidades, né? E aqui a gente está tendo isso. Eu participo aqui em Parobé, né, os outros municípios, a gente tem também diretores dos outros municípios sobre o guarda-chuva ali do Cindy Lojas, e a gente está tratando isso pontualmente. Luciano, Sônia, sobre essas articulações que são feitas pelo Cindy Lojas com o poder público. Eu acho importante ressaltar, né, que a gente, do setor privado, a gente sempre nunca quis nada do setor público, a gente só quis a liberdade para a gente poder trabalhar e desenvolver as nossas empresas. Agora, nesse momento em específico, mesmo a gente que é, vamos dizer assim, mais liberal, que defende uma economia liberal, a gente entende que faz parte da atuação do governo criar medidas para, como é que eu posso dizer, não a palavra socorrer, mas para estimular a economia. Por exemplo, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, se criou o Plano Marshall, né, que foi extremamente importante para uma retomada da economia na Europa. Muitas pessoas, quando terminou a Segunda Guerra, não acreditavam na retomada que aconteceu, mas ela aconteceu porque ela teve um empenho de todos os entes da atividade econômica, tanto
do poder público quanto do poder privado. E a gente vê hoje aqui no Brasil uma discussão muito grande entre saúde e economia. As pessoas que defendem uma retomada da atividade econômica são taxadas de pessoas que não se preocupam com saúde, mas isso é um ponto que eu queria deixar claro, que economia ela não é números, ela não é dissociada da vida, economia é vida. Nos Estados Unidos, aqui a gente não tem estatística nesse ponto, mas nos Estados Unidos tem uma estatística de que cada 1% de aumento na taxa de desemprego lá corresponde a 40 mil mortes. Porque são pessoas que não vão ter mais acesso à saúde, não vão ter mais acesso a se manter, vão estar em condições piores, muitos suicídios, isso acontece. Então a gente não pode dissociar, eu vejo assim uma discussão muito simplista, tipo, tá defendendo o comércio, defendendo a reabertura da economia, tu é contra a saúde. Na verdade, até é uma questão lógica, se não tiver atividade econômica, não tem arrecadação nem para bancar que a saúde vai colapsar. Então, a gente precisa, até isso é uma coisa até positiva dessa crise, que as pessoas estão aprendendo mais de economia e estão vendo que todo mundo está na mesma corrente, todo mundo um depende do outro, o lojista, o funcionário, todo mundo um depende do outro, não é aquela ideia que se vende, que um explora o outro. Existe, na economia são vários entes que dependem entre si e que precisam realizar trocas, né? E essas trocas, cada um ganha um pouquinho e faz o sistema todo ganhar, girar, né? Toda a corrente girar. E o que a gente viu com essa parada forçada, que o sistema ele começou a colapsar. Então, tem indústria de alimento, por exemplo, até um amigo meu tem indústria de alimento, ele está produzindo lá, ele teve que parar de produzir porque não tinha mais embalagem. Né? Então, não existe isso de que é só serviço essencial, o que não é. É muito difícil isso. A economia, um depende do outro. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o governo precisa intervir agora, mas que amanhã ou depois, a hora que voltar a roda de girar, ele vai tirando essa intervenção automaticamente, vai tirando aquele pé do acelerador. Porque se o governo intervém demais e continua intervindo, acaba gerando inflação, gerando um monte de problemas aí de recessão econômica, que a gente sabe, onde é muito intervencionista não funcionam as coisas, né? Então eu queria fazer esse parênteses, assim, porque tem muita gente achando que a solução vai vir do governo, então eu não preciso pagar minha conta aqui, vai vir o governo aqui e vai socorrer. Não é assim, né? A gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente faz, né? Fábio? Eu gostaria de complementar, acho que é muito pertinente o que o Luciano falou, e esse modelo de interdependência cada vez mais tem que caminhar agora para um movimento de ação, né? E complemento que eu estava falando antes, estavam acontecendo antes do coronavírus, era o movimento Neighborhood, né? Que é um movimento de consumo local, é um movimento de tu privilegiar os produtores locais e os empresários locais. E eu acho que com o coronavírus, eu tenho percebido nas redes sociais que isso aflorou muito, né? Muitos movimentos independentes começaram a atuar nas suas regiões. A própria FEComércio tem uma campanha em relação a isso, de compre do local, compre do empresário, do comércio local. E eu acho que é uma tendência muito forte das pessoas se conscientizarem dessa inter-relação que existe, né? De que se tu não consumir do empresário local, esse empresário não vai ter condições de sustentar e não vai ter condições de manter aqueles empregos. E isso está tudo relacionado. Então, eu acho que é um movimento, sim, que está ganhando força. Inclusive, ontem eu estava vendo no Instagram, já tem até um ícone ali, que é onde todo mundo tá marcando, né? E estão aparecendo os comerciantes e produtores locais. Eu acho que isso é um movimento muito interessante da gente observar e se engajar nele, né? Que é justamente o que vai manter as nossas comunidades. E eu acredito muito nisso. A gente falou aqui sobre a questão de governos mais, do ponto de vista governo central, governo federal, governo estadual, enfim. Trazendo para o aspecto local, o que prefeituras podem eventualmente atuar, de que forma podem atuar nesse auxílio, nesse momento? Se é que podem também, né?
Eu acho que, Vinícius, até eu queria elogiar aqui os prefeitos da região. O mais importante de tudo é lutar pelas liberdades individuais, liberdades econômicas, tá? Então, a gente já teve aqui prefeitos da região contrariando o decreto estadual. Isso eu acho que é muito louvável, porque a primeira coisa que a gente que a prefeitura tem que buscar é a liberdade para os indivíduos e para os empresários poderem trabalhar. Porque quando gera uma insegurança jurídica, uma insegurança assim de tu pode abrir, não pode abrir, é muito fácil para o empreendedor desistir. E daí o empreendedor desistindo é menos emprego é menos renda é menos consumo, menos arrecadação de impostos, é aquilo tudo que a gente está vendo. Então, aqui eu queria fazer um parênteses a elogiar essa atitude deles da liberdade para os comércios poderem trabalhar. Claro que dentro das normas, ninguém aqui é louco, diz assim, que não tem vírus e tal. Não, acho que dentro de normas de higiene, até o próprio governador de Nova York falou que a grande transmissão do vírus ela foi feita em casa, não nos comércios, que as pessoas, os funcionários das áreas essenciais, né, farmácias, mercados, que não pararam em nenhum momento, praticamente não contraíram o vírus. Então, o grande transmissor do vírus foi nas casas das pessoas, não foi nos comércios. E, então, isso é bastante importante a gente ressaltar. E assim, no início, não se tinha todas as informações para tomada de decisão. Hoje, com as informações que já tem, a gente pode afirmar que a gente tem condições de trabalhar com segurança. Então, isso já tem sido muito positivo. Permitir que o comércio abra, que as pessoas possam frequentar as lojas com segurança. Isso já foi um ponto muito positivo das prefeituras. Agora, o que eu vejo que falta ainda para frente é a gente trabalhar na conscientização, realmente, porque a pessoa liga a TV lá, fica olhando, é tantas mil mortes, é tanto isso aqui. Isso assusta muitas pessoas. As pessoas acabam não saindo na rua mais e não consumindo. Então, eu vejo assim, que a prefeitura pode ajudar e a gente está disposto a ajudar, são em campanhas informando as pessoas sobre isso, informando as pessoas que a gente está trabalhando com segurança, que elas podem voltar para a rua. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, né? Eu acho que tem um fator muito importante em economia que é confiança, tá? E é difícil de medir. Mas a pessoa sem confiança, ela não compra. Por exemplo, a pessoa está com medo de perder o emprego. Ela não vai sair daqui, lá na revenda, ali, trocar o carro, fazer uma prestação de 60 meses. Não vai fazer isso, né? Agora, quando ela está confiante, que ela tem um emprego bom e que ela sabe que ela está tranquila, assim, vamos dizer, no trabalho, ela vai assumir esse compromisso. Ela vai consumir, e isso vai fazer a roda da economia girar. Então, a gente precisa melhorar esse aspecto, na confiança das pessoas. Eu vejo que a gente tem muito trabalho pela frente, a mídia, a TV aberta, principalmente, tá? A gente está falando aqui no rádio, que é uma mídia diferente, mas na TV aberta, principalmente, a audiência dela caiu muito nos últimos tempos, e agora, com o coronavírus, ela aumentou bastante. Então, eu acho que ela ficou muito sensacionalista e não está transmitindo as informações de uma forma sensata. Tá fazendo muito alarde, e isso está prejudicando demais a retomada das atividades. Bom, esse ponto da retomada das atividades, ele acaba impactando ou acaba tendo interferência na questão do isolamento social, essa discussão que se faz do isolamento social. Como que vocês veem essa discussão e o impacto dela nos negócios? Eu posso falar de novo? eu vejo assim, qualquer alternativa que seja para a saúde, ela sempre tem que ser bem-vinda, a gente sempre tem que acatar, não tem, é um bem maior que a gente tem. O problema é que o isolamento, o distanciamento, ele foi feito sem muito estudo, tá? Foi baseado no estudo do Imperial College, lá do Reino Unido, que até agora não se confirmou. O modelo matemático que eles usaram não estava correto. E, então, assim, a gente tem que ter, os líderes aí, os governadores, tem que ter a humildade de reconhecer quando as coisas não estão acontecendo da forma que eles esperavam e mudar. O nosso governador do estado aqui, ele está mudando. Eu acho que o distanciamento hoje que ele está fazendo já deveria ter sido feito desde o começo, mas ok, ele reconheceu, agora também está trabalhando com pesquisas. Eu acho que isso é muito importante. Não dá para tomar esse tipo de decisão sem
sem nenhum argumento científico, né? Então ele começou a investir em pesquisas, começou a elaborar um distanciamento controlado, e eu acho que isso está sendo bem positivo, tá? Eu acho que o caminho é esse, é um distanciamento controlado, com hábitos de higiene. Até eu queria comentar uma coisa, antes de 2009, quando teve a crise do H1N1, a gente não sabia o que era álcool gel. Quando teve o H1N1, depois, hoje é normal, tu vai no buffet aquilo, vai nos lugares, tem um álcool gel ali. Então, são hábitos de higiene que a população vai adquirindo. Então, eu vejo a melhor forma de combater essa crise é através de adoção de hábitos de higiene. A minha irmã mora na Inglaterra e lá não foi fechado assim compulsoriamente. Lá o governo incentivou quem pudesse ficar em casa e tal, mas não obrigou. E, inclusive, a empresa dela, que ela trabalha, não fechou em nenhum momento, e minha irmã continuou trabalhando todo esse período e pegando transporte coletivo todos os dias, né? E, então, eu acho que seria mais fácil para o governador mandar todo mundo ficar em casa, mas eu acho que o caminho mais correto é educar a população realmente, a ter os cuidados, ter os hábitos de higiene, e os comércios, as empresas se adaptar a essa realidade. Eu acho que esse é o caminho que eu defendo e vejo que é o mais racional nesse momento para a gente adotar. Mais contribuições nesse sentido? Uma coisa que eu gostaria de colocar, que a gente tem observado, assim, é bastante resistência de algumas pessoas, e como o Luciano colocou, eu acho que é assim, super importante as pessoas terem consciência e respeitarem o decreto. As pessoas têm algumas que têm resistência em se proteger e proteger os outros. Então, eu acho que é bem importante isso, assim, que as pessoas elas precisam respeitar isso. Eu não tenho nada, não vou pegar, mas é que se a pessoa não se preocupa com ela, mas tem o outro, sabe? Eu acho que isso também tem muitas pessoas várias pessoas chegam e a gente acaba não deixando entrar, respeitando o decreto, e a pessoa meio que fica brava com a gente, enfim, mas não tem que respeitar. Tivemos também a entrada aqui, participando agora conosco, já desejando um bom dia, o nosso amigo Almensor. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Almensor, nós estamos falando aí sobre os impactos no comércio, de todas essas questões aí relacionadas às crises provocadas por coronavírus, a questão econômica. Aproveitar para o Almensor colocar a sua contribuição também nessa questão, como ele está vendo tudo isso. Pois é, Vinícius, a gente, como empresa, como loja, a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? E mais do que nunca, nessas questão da pandemia, a gente teve que fazer um monte de mudanças, né? Tivemos que nos adequar, né, para a nova realidade, né? E é isso aí, eu acho que cada empresa tem que fazer a sua parte, né? E quanto antes, digamos assim, né? Porque novos tempos, né? Novos jeitos de se trabalhar, né? Tudo muito novo para nós. E quais são essas novas formas que vocês detectam? E eu abro espaço para todos vocês falar. A Amanda, o Luciano, a Fábio, enfim, o Almensor, as novas formas que vocês têm implantado nas lojas de vocês. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas o Almensor também pode contribuir sobre novas formas que vocês têm colocado nas lojas de vocês. Vinícius, eu acho que assim, mais do que nunca, né, a internet, as redes sociais são nossos aliados, né? Meios de comunicação, né, de comunicar com o cliente, muitas vezes atender o cliente sem ele precisar sair da casa dele, né? Dar esse conforto, né? De levar o produto até o nosso cliente, né? Eu acho que esse é o caminho, é um caminho sem volta, né? A tecnologia, a informação, eu acho que o caminho é esse, né? Não tem volta, né? Contribuições, por favor. Amanda, Luciano, Sônia... Deixa eu ver aqui, o meu microfone está aberto. Deixa eu falar rapidinho, a digitalização das empresas, né? Então, tanto no atendimento, né, que a gente está falando aqui de usar as redes sociais para fazer vendas, mas em todos os processos da empresa hoje a gente pode estar se digitalizando. Por exemplo, eu
os documentos que a gente paga aqui, não precisa mandar fisicamente para o contador, né? A gente salva os recibos e encaminha por uma pasta. Então, a empresa hoje ela está muito mais digitalizada, a gente não precisa mais de tantos contatos físicos, né? Isso é bom, gera agilidade, tudo mais segurança, mas ao mesmo tempo também impacta os negócios. Tem muitas oportunidades que se criam nisso, de pessoas, de novos trabalhos, mas também tem pessoas que vão perdendo as suas profissões também. Então, a gente tem que estar muito atento a isso também. Gente, meu tempo aqui na rádio ele está encerrando. Eu queria fazer aquele fechamento com cada um colocando o seu ponto de vista de quais são os principais enfrentamentos a serem feitos nesse período e de que forma todos nós podemos estar colaborando. Não sei, agora quem quiser começar, pode começar aí. Eu começo, então. Eu assim, estando aqui do comércio e recebendo todas as demandas e tentando atender dentro do possível, gostaria realmente de pedir para prestigiar nosso comércio local. Se tem alguma dificuldade, se tem empresa, levar para ver de forma a empresa pode estar atendendo ela, até a questão de pagamento, tudo, ir até o local, tentar negociar se for necessário, mas não deixar de prestigiar o comércio aqui na nossa região do Vale do Paraíba, por alguma restrição cadastral e tudo mais, né? Para que se dirija até o local, tente renegociar, tente ver a forma mais acessível e não estamos morando, prestigiando o que nós temos. Obrigada, Sônia. Eu também, Vinícius, acho que é importante, assim, deixar essa mensagem, né, vamos consumir aqui, a gente vive aqui, a gente deve consumir aqui, nós devemos ter atenção e essa responsabilidade, né, de que todos nós fazemos parte de uma grande cadeia. Então, o nosso consumo, ele gera outras relações que são importantes, de emprego, de contribuições, enfim. E também reforçar de que os nossos comércios, eles estão atendendo de forma segura. Então, a gente está atendendo, respeitando o decreto, respeitando protocolos da OMS, enfim, os protocolos emitidos pelo governo estadual também. Então, acho que a gente, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue dar uma guinada nisso e retomar a nossa vida para um novo normal, né? Porque o normal que existia antes não existirá mais. Mas acredito que a gente consiga restabelecer um novo jeito de viver. Aproveitando o gancho da Fabi, eu acho que é bem isso mesmo, é cada um fazer a sua parte, o comércio, no geral, está fazendo a sua, que é tomar todas as medidas para receber bem o cliente, tem os meios digitais, enfim, está todo mundo se adequando. Então, sempre pedir que as pessoas cuidem, atentem muito, sempre sair com a máscara, ter todo o processo de higienização que é recomendado, para a gente manter a segurança e logo se voltar a uma normalidade, né? Da minha parte, eu gostaria de dizer que vai passar. Essa situação de pandemia ela é nova para a nossa geração, mas não para a humanidade. A humanidade já passou por outras pandemias e passou. Vai passar. A gente precisa ter confiança, retomar as atividades com segurança e mudar um pouco a nossa consciência, aproveitar esse período para mudar a consciência, como os colegas estão falando, realmente procurar mais os produtores locais, entender mais a importância do nosso papel dentro da comunidade. Eu acho que esse é o caminho. Então, retomar as atividades com cautela, com cuidado, como a gente está fazendo, com confiança, e comprar do comércio local, isso é extremamente importante. Almensor, para a gente finalizar? Acho que nós não estamos em contato com o Almensor, porque não chegou aqui para mim o contato dele. Travou. Vamos ver aí, voltou. Almensor, para a gente finalizar essa avaliação aí do comércio.
Eu acho que nem os colegas falaram, né? A gente tentar reforçar o máximo que puder o comércio local, né, Vinícius? Porque, queira ou não, o comércio local é que mais gera emprego e renda aqui na nossa região, né? E que nem eu sempre digo, é muito bom passear no shopping, né? Todo mundo gosta, levar seus filhos e tal. Mas deixa para fazer as compras aqui em Taquara, né? Que aqui você vai estar contribuindo com o nosso comércio local, fortalecendo a nossa cidade, né? Acho que esse é o caminho, se todos se unirem, se ajudar, a gente sai dessa melhor do que entrou, mais fortalecido, tá bom? Grande abraço a todos, hein? Obrigado, Amanda. Obrigado, Luciano. Obrigado a Sônia, a Fábio, Fabiana e Luiz Oliveira, gente do Sesc. Também o Almensor, obrigado pela participação aqui na Rádio Taquara. E nós estamos sempre à disposição, como eu sempre digo, tá bom, gente? Obrigado. 9h57 da manhã, nós vamos para um rápido intervalo. Em seguidinho eu retorno com o programa aqui na Rádio Taquara.